Rafael empurrava a porta da padaria, sentindo o cheiro de pão fresco que preenchia o ar. A manhã estava apenas começando, e ele já imaginava o ritmo frenético que logo se instalaria no balcão. O movimento constante de fregueses apressados, o barulho dos fornos, o som das moedas caindo na gaveta da registradora. Era uma rotina que ele conhecia bem, mas que fazia parte de seu dia a dia como uma melodia familiar. Com seu avental limpo e o sorriso habitual no rosto, ele se preparava para mais um dia longo. No meio da manhã, a porta da padaria rangeu suavemente quando Dona Marta entrou. A senhora, de aparência frágil, tinha os cabelos brancos presos em um coque simples e vestia uma blusa desgastada pelo tempo. Seus olhos, embora gentis, carregavam um certo cansaço. Ela caminhou lentamente até o balcão, enquanto Rafael a observava de soslaio, percebendo sua hesitação ao escolher o que comprar. Sem que ela precisasse dizer nada, Rafael já sabia que algo estava fora do comum. "Bom dia, dona. Posso ajudar com algo?" perguntou Rafael, tentando suavizar o ambiente com sua voz acolhedora. Dona Marta olhou para ele sorrindo timidamente. "Bom dia, meu filho. Eu queria comprar alguns pãezinhos, mas estou com um probleminha", disse ela, virando-se para mexer na pequena bolsa que carregava consigo. Seus dedos tremiam levemente enquanto procurava o dinheiro, até que um suspiro escapou de seus lábios. "Acho que deixei minha carteira em casa. Que cabeça a minha!" Rafael notou o embaraço na voz dela, e antes que pudesse terminar de falar, ele se inclinou sobre o balcão e sorriu. "Não se preocupe com isso. Eu cubro os pães para a senhora hoje. Pode levar, é um presente meu." Dona Marta arregalou os olhos, surpresa com a generosidade do jovem. "Mas eu não posso aceitar isso. Eu volto mais tarde e pago, prometo." "Não precisa se preocupar, sério. A senhora parece precisar dos pães agora. Considere como um favor de alguém que só quer ajudar", insistiu Rafael, puxando a sacola com cuidado e colocando os pães dentro. Nesse momento, 2 colegas de trabalho de Rafael, Miguel e Pedro, que organizavam prateleiras próximas, ouviram a conversa e começaram a trocar olhares divertidos. Eles não eram conhecidos por serem os mais generosos, e as ações de Rafael não deixavam de ser motivo de chacota para eles. Miguel se aproximou, cruzando os braços e soltando uma risada curta. "Rafael, sério que vai fazer isso? Ela nem vai voltar para pagar, cara. Aposto uma rodada de cerveja nisso." Pedro, mais distante, apenas balançou a cabeça com um sorriso de deboche. "Esse menino acredita demais nas pessoas, Miguel. Vai acabar ficando sem o emprego dele." Rafael ignorou as provocações, mantendo o foco em Dona Marta, que pegou a sacola com uma expressão mista de alívio e constrangimento. "Obrigada, meu filho. Prometo que volto assim que puder para acertar tudo", disse ela, quase em um sussurro antes de se retirar lentamente da padaria. Quando a porta se fechou atrás dela, Miguel deu um leve empurrão no ombro de Rafael. "Você é muito ingênuo, cara. Acha que gente assim volta? Vai por mim. Foi a última vez que você viu aquela senhora." "Deixa de ser cínico, Miguel. Nem todo mundo é assim", respondeu Rafael com serenidade, tentando não deixar a zombaria dos colegas o afetar. "Vai aprender do jeito mais difícil, né? Mas tudo bem, não sou eu que vou perder com isso", continuou Miguel, rindo junto com Pedro, que observava de longe. Rafael, no entanto, apenas balançou a cabeça, voltando ao trabalho. Ele sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo que os outros não entendessem. Por mais que as palavras de Miguel ecoassem em sua mente, algo dentro dele o mantinha firme em sua decisão. Afinal, ele não precisava da aprovação dos outros para fazer o que julgava ser correto. Miguel e Pedro continuaram suas risadas discretas, enquanto organizavam as prateleiras ao fundo da padaria. O ambiente que, momentos antes, estava tranquilo, agora carregava uma leve tensão, principalmente para Rafael. Ele sabia que seria difícil escapar das piadas e olhares de reprovação, mas preferia se manter em silêncio. Continuou atendendo os clientes com o mesmo sorriso de sempre, ainda que seus pensamentos estivessem longe. "Você é um trouxa, Rafael. Um grande trouxa." Miguel brincou novamente enquanto se aproximava, desta vez segurando uma cesta cheia de pães. "Ela nem deve lembrar mais quem você é. Aposto que nunca mais volta.
Sabe como é? Velhinha assim. Pedro, ao fundo, gargalhou mais uma vez, ajeitando os produtos nas prateleiras. Exatamente. E você ainda tá aí achando que fez o certo. É só uma senhora, meu amigo. Velhinha ou não, enganou você direitinho. Rafael, embora irritado com os comentários, não demonstrou. Em vez disso, começou a organizar os trocados na caixa registradora, tentando se concentrar nas tarefas. Ele sabia que discutir com ele seria inútil. Suas risadas continuaram ecoando pela padaria, fazendo com que alguns clientes olhassem de soslaio, curiosos para entender o motivo da diversão. Vocês deviam parar de tirar conclusões tão rápido, disse Rafael, finalmente quebrando o silêncio, mas sem tirar os olhos do balcão. Nem todo mundo é igual, às vezes as pessoas surpreendem. Miguel revirou os olhos e deu de ombros, como se as palavras de Rafael não tivessem qualquer importância. Ah, claro, o mundo é cheio de surpresas, né? Pena que a maioria delas não paga as contas. Rafael suspirou, olhando de relance para a porta por onde Dona Marta havia saído. Havia uma parte dele que se perguntava se ela realmente voltaria, mas ele mantinha uma ponta de esperança. Ele lembrava do olhar dela, do jeito hesitante e da maneira como apertou a sacola com os pães ao sair. Aquilo não parecia um truque. Ela era sincera, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Enquanto pensava, uma cliente mais jovem que aguardava ser atendida interrompeu seus pensamentos. Oi, você pode me ajudar aqui? Acho que esse pão está um pouco queimado. Rafael olhou para a moça e sorriu, tentando afastar as preocupações. Claro, deixa eu pegar outro para você. Desculpe pelo inconveniente. Ele rapidamente trocou o pão por um mais fresco, recebendo um sorriso de agradecimento em troca. Mesmo nas pequenas interações, ele tentava manter sua gentileza. Pedro, que estava observando a cena de longe, riu baixo. Tá vendo, Miguel? Esse cara aqui é o santo da padaria. Faz qualquer coisa por um sorriso. Aposto que até daria os pães de graça para ela também, se pudesse. Vocês não sabem quando parar, né? Rafael murmurou, agora sem conseguir evitar o tom levemente irritado. Estamos só brincando, Rafael, disse Miguel ainda sorrindo. Mas sério, você confia demais nas pessoas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai acabar mal. Rafael ergueu os olhos, encontrando-os de Miguel por um breve momento. Prefiro confiar e errar do que não acreditar em ninguém. Pelo menos eu fiz o que acho certo. Isso é o que importa. Os dois colegas se entreolharam, surpresos com a resposta firme de Rafael. Mas, em vez de continuar com as provocações, se afastaram em direção à parte de trás da padaria. Eles sabiam que, por mais que tentassem fazer Rafael duvidar de si mesmo, ele era teimoso o suficiente para não ceder. Com a padaria voltando ao seu ritmo frenético, Rafael mergulhou novamente em sua rotina, atendendo os clientes com a mesma dedicação. Mas mesmo com todo o movimento ao redor, sua mente ainda voltava ao que Miguel e Pedro haviam dito. Será que ele estava sendo ingênuo? Será que estava se iludindo ao esperar que Dona Marta retornasse? Enquanto o sol começava a baixar, a movimentação de clientes diminuía e Rafael aproveitava as pausas entre um atendimento e outro para observar a rua pela janela. Cada pessoa que passava o fazia imaginar se em algum momento Dona Marta apareceria de volta. No fim da tarde, a padaria estava mais silenciosa. O ritmo desacelerado da loja trazia uma tranquilidade momentânea. Rafael aproveitou o momento para limpar o balcão, enquanto seus pensamentos ainda giravam em torno do que havia acontecido mais cedo. Ele olhava distraidamente para a porta, esperando algum sinal de Dona Marta, mas nada. Não havia retorno, apenas o vai e vem comum de pessoas apressadas. Rafael. A voz firme de seu Carlos, o dono da padaria, ecoou do escritório nos fundos. Rafael parou o que estava fazendo e seguiu o chamado, sentindo um leve aperto no peito. Havia algo no tom de voz de seu Carlos que soava sério demais. Ao entrar na pequena sala no fundo da loja, Rafael viu seu Carlos sentado atrás da mesa de madeira. Os olhos fixos em alguns papéis, a expressão rígida. A sala, com suas prateleiras cheias de documentos e uma cafeteira antiga no canto, tinha um ar claustrofóbico. O silêncio
era interrompido apenas pelo leve ruído do ventilador no teto. "Você sabe por que está aqui, não sabe?" disse seu Carlos, sem tirar os olhos dos papéis. Rafael respirou fundo, já imaginando o motivo, mas manteve a postura firme. "Imagino que seja por causa de Dona Marta, a cliente que..." "Exatamente." Seu Carlos finalmente levantou o olhar, encarando Rafael com um semblante de quem já havia tomado sua decisão. "Fiquei sabendo do que aconteceu. Você pagou pelos pães dela, do seu bolso." Rafael engoliu seco. "Sim, senhor. Achei que era o certo a se fazer. Ela parecia estar em uma situação difícil e eu..." Antes que ele pudesse terminar, seu Carlos levantou a mão, interrompendo-o. "Eu entendo sua intenção, Rafael, mas aqui não é assim que as coisas funcionam. Nós temos regras e você as quebrou. Não podemos simplesmente sair dando produtos de graça, ainda mais se você pagou por eles com seu próprio dinheiro. Isso não é o que esperamos de um funcionário." Rafael sentiu um frio subir pela espinha. Ele sabia que aquilo poderia acontecer, mas esperava, em algum nível, que seu Carlos entendesse suas motivações. "Eu só queria ajudar. Não foi por mal. Eu sei que você quis ajudar, mas a empresa tem políticas, e essas políticas existem por um motivo." Seu Carlos se levantou da cadeira, agora caminhando de um lado para o outro na pequena sala. "Você é um bom rapaz, Rafael. Sempre foi. Mas, infelizmente, o que você fez não pode ser ignorado." A atmosfera ficou pesada, como se o ar tivesse ficado mais denso. Rafael tentou manter a calma, mas já sentia a decisão final se aproximando. Seu Carlos parou ao lado da mesa, cruzando os braços. "Por isso estou tomando a decisão de demiti-lo." As palavras foram como um soco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou parado, sem reação imediata. Seu coração batia forte e 1 milhão de pensamentos corriam pela sua cabeça. O emprego, a renda, suas responsabilidades, tudo estava em risco agora, mas, acima de tudo, a sensação de injustiça o atingia com mais força. "Demissão?" Rafael finalmente conseguiu balbuciar, mal acreditando no que tinha acabado de ouvir. Seu Carlos, embora com uma expressão séria, parecia ligeiramente desconfortável com a situação. "Eu lamento, Rafael. Você é um bom trabalhador, mas essa foi uma violação das regras. Eu preciso seguir as diretrizes da empresa." Rafael apertou os punhos, tentando conter as emoções que estavam à flor da pele. Ele não queria explodir, não naquele momento. Sua mente voltava repetidamente à imagem de Dona Marta, à sua necessidade e ao pequeno gesto de bondade que ele ofereceu sem esperar nada em troca. Era difícil aceitar que aquilo, um ato de compaixão, havia levado à sua demissão. "Entendi, senhor. Agradeço pela oportunidade de ter trabalhado aqui", disse Rafael, finalmente conseguindo reunir forças para falar, ainda que sua voz estivesse marcada pela tristeza. Seu Carlos assentiu, com um leve pesar no olhar. "Boa sorte, Rafael. Tenho certeza de que encontrará algo melhor." Sem dizer mais nada, Rafael saiu do escritório, deixando para trás a sensação de fracasso. A sala parecia ainda mais apertada enquanto ele caminhava em direção à porta da frente da padaria. O som do sino ao se abrir a porta pareceu simbolizar o fim de algo importante em sua vida. Ao voltar para o balcão, Miguel e Pedro o esperavam com expressões curiosas. "E aí, o que rolou?" perguntou Pedro, já antecipando algo fora do comum. Rafael os encarou por um breve momento, respirou fundo e disse: "Fui demitido." A surpresa estampou os rostos dos dois colegas, mas logo Miguel, em seu típico tom provocador, comentou: "Tá vendo? Eu avisei. O mundo não é esse conto de fadas que você imagina." Rafael não respondeu. Havia uma mistura de tristeza e aceitação em seu coração. Ele sabia que tinha feito a escolha certa, mesmo que o preço tenha sido alto. Sem trocar mais nenhuma palavra, Rafael pegou suas coisas e saiu da padaria pela última vez. Rafael caminhava lentamente pelas ruas da periferia, com o coração pesado e a mente repleta de pensamentos. O calor do asfalto subia ao seu redor, mas ele mal notava o clima. As palavras de seu Carlos ainda ecoavam em sua cabeça, e por mais que tentasse,
não conseguia afastar a sensação de injustiça que o corroía. Ele havia perdido o emprego por fazer o que acreditava ser certo, mas, apesar de tudo, ele não conseguia se arrepender. Chegando à casa simples onde morava com sua avó Helena e sua irmã Júlia, Rafael parou por um momento na frente do portão de madeira. Ele respirou fundo antes de entrar, tentando se preparar para contar à sua família o que havia acontecido. O som da televisão ligada escapava pela janela aberta, misturado com a voz suave de Júlia, conversando com a avó. Ao abrir a porta, ele foi recebido pelo cheiro familiar de comida caseira. Júlia, uma jovem de olhos brilhantes e cheios de vida, estava sentada na mesa cortando legumes. "Oi, Rafa, chegou cedo hoje. Não tinha muito movimento na padaria?" perguntou ela, sem levantar os olhos dos vegetais. Rafael forçou um sorriso, mas seu rosto traía o cansaço emocional que sentia. "É algo assim." A avó Helena, uma senhora de cabelos grisalhos e sempre com um semblante sereno, estava no sofá com uma xícara de chá nas mãos. Ao notar o tom na voz de Rafael, ela franziu a testa. "O que aconteceu, meu filho? Você está com uma cara que não me engana." Rafael sabia que não poderia esconder a verdade por muito tempo. Ele se sentou na mesa ao lado de Júlia e passou as mãos pelo rosto, tentando reunir forças para contar o que havia acontecido. Finalmente, com um suspiro, começou a falar. "Eu fui demitido da padaria hoje." As palavras pairaram no ar por alguns segundos, enquanto Júlia e Helena absorviam a informação. Júlia imediatamente largou a faca, virando-se para o irmão com uma expressão de choque. "O quê? Mas por quê? O que você fez?" Rafael contou a história desde o momento em que Dona Marta entrou na padaria até a decisão de seu Carlos. Ele explicou como havia decidido pagar pelos pães da mulher e como aquilo havia levado à sua demissão. Quando terminou de falar, o silêncio na sala era quase palpável. Júlia parecia incrédula, enquanto Helena apenas o observava com um olhar profundo e compreensivo. "Então, você foi demitido por ajudar uma senhora?" Júlia perguntou, ainda tentando processar o que ouvira. Rafael assentiu. "Sim, eles disseram que eu quebrei as regras e, bom, parece que isso foi o suficiente para me mandarem embora." Júlia balançou a cabeça revoltada. "Isso é ridículo. Você fez a coisa certa, Rafa. Como eles podem te punir por ser uma boa pessoa?" Helena, que havia permanecido em silêncio até então, colocou a xícara de chá na mesa e se aproximou de Rafael. Com seu toque suave e afetuoso, ela pousou a mão no ombro dele. "Meu filho, o mundo nem sempre recompensa as boas ações da maneira que esperamos. Mas o que você fez foi o certo, e é isso que importa." Rafael olhou para a avó e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não queria demonstrar fraqueza, mas a frustração e o cansaço emocional eram pesados demais. "Eu só queria ajudar, vó. E agora parece que tudo deu errado." Helena sorriu levemente, seus olhos cheios de sabedoria. "Nada que é feito com o coração está errado, Rafael. Você agiu com bondade, e isso vale mais do que qualquer regra ou trabalho. O que você perdeu hoje não define quem você é." Júlia, que havia ficado quieta por um momento, balançou a cabeça em concordância. "Ela tem razão, Rafa. Você fez o que qualquer pessoa decente faria. Se eles não enxergam isso, o problema é deles, não seu." Rafael respirou fundo, sentindo um pequeno alívio ao ouvir as palavras de sua família. Embora a situação ainda fosse difícil de engolir, ele sabia que tinha o apoio delas, e isso o fortalecia. Mesmo com as incertezas sobre o futuro, Rafael se sentia um pouco mais seguro em sua decisão. Ele olhou para sua avó e irmã, sentindo uma profunda gratidão por tê-las ao seu lado. "Obrigado, de verdade. Não sei o que faria sem vocês duas." Helena deu um leve tapinha em seu ombro e sorriu. "Nós somos uma família, Rafael. Sempre vamos estar aqui um para o outro. Agora, que tal você me ajudar a pôr a mesa? Está quase na hora do jantar." Rafael assentiu e se levantou, ainda sentindo o peso dos eventos do dia, mas agora com um pouco mais de paz em seu coração. Após o jantar, a casa estava envolta em um silêncio acolhedor, quebrado apenas pelos sons suaves da televisão que Júlia assistia enquanto terminava de arrumar a cozinha.
Rafael se sentou no sofá ao lado da avó, que agora cochilava, deixando o leve ruído da TV preencher o espaço. Ele estava perdido em pensamentos, tentando processar tudo o que havia acontecido ao longo do dia. Apesar do conforto de estar com sua família, a realidade de sua demissão ainda pesava sobre ele. De repente, o toque agudo do telefone cortou o silêncio. Rafael, surpreso, levantou-se apressadamente para atender, enquanto Helena se remexia no sofá, despertada pelo som. O telefone ficava na pequena mesa no canto da sala, próximo à janela que dava para a rua. Rafael pegou o aparelho e atendeu com uma voz cansada. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina e grave respondeu. Boa noite, é o Rafael? Rafael franziu a testa sem reconhecer a voz. Sim, sou eu. Quem está falando? Desculpe pela hora, Rafael. Meu nome é Henrique, sou neto da dona Marta, a senhora que você ajudou hoje na padaria. Lembra dela? Rafael congelou por um momento, surpreso ao ouvir o nome de dona Marta. Sua mente voltou imediatamente para a cena da manhã, quando a senhora humilde havia esquecido a bolsa. Sim, claro que lembro. Como ela está? Henrique suspirou do outro lado da linha. Ela está bem, graças a você. Na verdade, liguei para agradecer pessoalmente o que você fez. Minha avó sofre de uma forma de demência e, por isso, ela tem episódios de confusão, como o que aconteceu hoje. Ela ficou bastante abalada por ter esquecido a bolsa, mas me contou sobre o seu gesto. E, sinceramente, nós somos muito gratos. Rafael apertou o telefone contra o ouvido, sem saber exatamente como reagir. Eu só fiz o que achei certo, Henrique. Sua avó parecia precisar de ajuda, e foi o mínimo que eu pude fazer. Do outro lado, Henrique sorriu. Eu sei que muitos não teriam feito o mesmo. Você foi muito generoso, e eu queria que soubesse o quanto isso significa para nossa família. Mas além disso, eu fiquei sabendo de uma outra coisa. Você foi demitido, não foi? Rafael fechou os olhos por um instante, sentindo o aperto familiar no peito retornar. Sim, fui demitido por ter pago os pães da sua avó. Não segui as regras da padaria e o dono me dispensou. Houve um breve silêncio na linha, como se Henrique estivesse ponderando o que dizer. Eu não sei bem como expressar o quanto isso me incomodou. Não é justo que você tenha perdido o emprego por ajudar alguém, e honestamente, isso é algo que eu não posso aceitar. Rafael estava prestes a dizer algo, mas Henrique o interrompeu. Eu não sou apenas neto de Dona Marta, Rafael. Na verdade, eu sou o verdadeiro dono daquela padaria. As palavras atingiram Rafael como um raio. Ele ficou completamente sem reação, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Você é o dono da padaria? Ele repetiu incrédulo. Sim, confirmou Henrique com uma voz firme, mas amigável. Eu sou o proprietário da rede de padarias, da qual aquela faz parte. Seu Carlos apenas gerencia uma das filiais. E quando soube do que aconteceu, fiquei absolutamente indignado com a forma como ele lidou com a situação. Rafael ficou em silêncio, sua mente correndo para tentar entender as implicações dessa revelação. Ele jamais poderia ter imaginado que o neto de Dona Marta estivesse tão envolvido com o local onde trabalhava. Henrique, eu não sei o que dizer. Isso é muito inesperado. Rafael gaguejou, ainda absorvendo a surpresa. Eu entendo que seja um choque, disse Henrique com um tom mais leve. Mas a verdade é que, depois de ouvir sua história, eu decidi que quero te oferecer algo. Eu gostaria de corrigir essa situação e, ao mesmo tempo, recompensar sua honestidade e caráter. Rafael segurou o telefone com mais firmeza, seu coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Gostaria de te oferecer uma nova oportunidade, Rafael. Eu quero que você assuma a gerência de uma nova filial que estou abrindo, com um salário melhor e condições de trabalho mais justas. O que me diz? Rafael sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Era como se, em poucos minutos, sua vida tivesse dado uma reviravolta tão grande que ele mal conseguia acompanhar. Ele se virou para olhar a avó, que ainda estava acordada no sofá, observando-o com curiosidade silenciosa. Júlia, na cozinha,
também parou o que estava fazendo, intrigada com a conversa. Rafael tentou organizar seus pensamentos, mas as palavras simplesmente não saíam. Por fim, ele balbuciou. Eu não sei o que dizer, Henrique. Isso é uma oferta incrível. Eu acredito que você mereça, Rafael, respondeu Henrique com firmeza. A verdade é que precisamos de mais pessoas como você no comando. Alguém que sabe o valor da empatia e do respeito pelas pessoas. Pense bem e me ligue amanhã para darmos continuidade. Espero poder trabalhar com você. Ainda chocado, Rafael apenas conseguiu dizer: obrigado, Henrique. Eu vou pensar com certeza. Henrique despediu-se e o silêncio voltou a encher a sala quando Rafael colocou o telefone de volta no gancho. Ele ficou parado por alguns segundos, ainda processando tudo, até que Júlia se aproximou, cruzando os braços. O que foi isso? Quem era? Ela perguntou curiosa. Rafael olhou para ela, depois para a avó e sorriu levemente, quase incrédulo. Era o neto de Dona Marta e ele acabou de me oferecer um emprego ainda melhor. Rafael ainda estava atônito com o que acabara de ouvir. Ele se sentou lentamente no sofá, tentando processar a oferta que Henrique havia feito. Sua avó Helena, percebendo a confusão e a surpresa no rosto do neto, inclinou-se ligeiramente para a frente, com os olhos cheios de curiosidade. Então, Rafael, o que aconteceu? Que história é essa de um emprego melhor? Perguntou ela com a voz suave, mas claramente intrigada. Júlia se aproximou rapidamente, sentando-se ao lado de Rafael, esperando uma explicação. Fala logo. Você está me matando de curiosidade. Quem era no telefone? Rafael olhou para elas, ainda tentando encontrar as palavras certas. Ele respirou fundo e começou a explicar, detalhando a ligação que recebeu de Henrique, neto de Dona Marta, e como ele era, na verdade, o verdadeiro dono da padaria onde Rafael havia trabalhado. Helena e Júlia ouviram em silêncio, seus rostos refletindo a surpresa crescente, enquanto ele falava sobre a proposta de trabalho que havia recebido. Espera aí, interrompeu Júlia com os olhos arregalados. Ele é o dono da rede de padarias? Tipo, o chefe de verdade daquele seu Carlos que te demitiu? Rafael assentiu, ainda um pouco desconcertado. Sim, e parece que ele não ficou nada feliz com o que aconteceu. Ele quer me dar a chance de gerenciar uma nova filial. Helena sorriu levemente, com um olhar de satisfação. Ah, Rafael, eu sabia que sua bondade ia voltar para você. Olha só como as coisas mudaram. Esse rapaz viu o valor do que você fez. Júlia, ainda impressionada, sacudiu a cabeça e soltou uma risada incrédula. Isso é tipo uma reviravolta de filme. Você foi demitido por ajudar a avó dele e agora o cara quer te dar um cargo de gerente? Isso é inacreditável. Eu sei, é difícil de acreditar mesmo, admitiu Rafael, esfregando a testa. Eu ainda estou tentando entender como tudo isso aconteceu. É surreal. Um minuto eu estava sem emprego e no outro, alguém me oferece uma oportunidade melhor do que eu jamais imaginei. Helena, sempre a mais sábia e calma, colocou a mão no ombro de Rafael, apertando-o suavemente. Às vezes, a vida tem maneiras estranhas de nos mostrar que estamos no caminho certo, meu filho. O que você fez foi um ato de bondade sem esperar nada em troca. E veja só como isso voltou para você de forma inesperada. Aceite essa bênção e siga em frente. Rafael sorriu para a avó, sentindo o calor do apoio dela. Você tem razão, vó. Eu só não esperava que as coisas mudassem tão rápido. Júlia, ainda empolgada, levantou-se e começou a andar pela sala, gesticulando animadamente. Você tem que aceitar. Isso é muito maior do que aquele emprego na padaria. Gerente de filial é uma oportunidade enorme, sem falar que vai ser um belo toma essa para o seu Carlos. Ele vai engolir seco quando souber que o chefe dele te ofereceu esse cargo. Rafael riu da empolgação de sua irmã, embora soubesse que ela estava certa. A ideia de retornar àquele universo de trabalho, mas agora em uma posição de autoridade, era algo que ele jamais havia considerado antes. E, de fato, a sensação de justiça sendo feita o enchia de satisfação. Contudo, ainda havia uma parte dele que hesitava, que temia as responsabilidades e os desafios que viriam com o novo cargo.
Eu só preciso de um tempo para processar tudo isso, disse Rafael, sua voz mais calma agora. É uma mudança muito grande. Não sei se estou pronto para ser gerente de uma padaria. Nunca me vi em uma posição dessas. Helena se inclinou um pouco mais para perto, seu olhar firme, mas carinhoso. Meu filho, você tem algo que muitos patrões não têm: coração. E isso faz de você alguém especial. Confie em si mesmo. Se esse rapaz viu potencial em você, é porque ele sabe que você é capaz. Júlia, ainda empolgada, balançou a cabeça em concordância. Exatamente. Você sempre trabalhou duro, Rafael. Se alguém merece essa chance, esse alguém é você. E além do mais, pensa na oportunidade que isso traz pra gente. Vai mudar nossas vidas. Rafael olhou para sua família e, pela primeira vez, sentiu uma onda de confiança tomando conta de si. Era verdade. Ele nunca tinha se imaginado em uma posição de liderança, mas talvez aquilo fosse exatamente o que ele precisava. Uma nova oportunidade, um novo começo. Eu vou aceitar. Vou ligar para o Henrique amanhã e dizer que estou dentro, afirmou ele, finalmente com convicção. Júlia soltou um grito de alegria e deu um abraço apertado em Rafael, enquanto Helena, com um sorriso de orgulho no rosto, assentiu silenciosamente. O clima na sala mudou completamente. O pessimismo e o desânimo do início do dia deram lugar a uma esperança renovada. No entanto, uma leve sombra de incerteza ainda pairava sobre Rafael. Ele sabia que aceitar o cargo era o primeiro passo de muitos desafios que viriam pela frente. A responsabilidade seria enorme e ele teria que provar seu valor em uma posição completamente nova. Mas naquele momento, enquanto olhava para sua avó e irmã, Rafael sentiu que, com o apoio delas e sua determinação, ele poderia enfrentar qualquer coisa. A manhã seguinte chegou com uma nova energia na casa de Rafael. Ele acordou cedo, sentindo um misto de ansiedade e empolgação ao pensar no que o dia traria. Depois de refletir bastante sobre a oferta de Henrique, decidiu que era hora de dar o próximo passo e aceitar o desafio. Enquanto se preparava para ligar, o ambiente na casa estava mais leve. Júlia passava pela sala cantarolando uma música, e Helena, sempre calma, tomava seu café da manhã, observando tudo com um olhar sereno. Rafael pegou o telefone e discou o número de Henrique, sentindo as batidas rápidas de seu coração à medida que o som da chamada ecoava do outro lado. Não demorou muito até que a voz firme de Henrique atendesse. Alô, Rafael, bom dia. Espero que tenha tido tempo para pensar na proposta, disse Henrique com um tom amigável, mas direto. Rafael sorriu ao telefone, tentando controlar a ansiedade. Sim, Henrique, eu pensei bastante e eu aceito a sua oferta. Gostaria muito de fazer parte dessa nova filial e assumir o cargo de gerente. Do outro lado da linha, Henrique pareceu satisfeito. Excelente, fico muito feliz em ouvir isso. Eu sabia que você era a pessoa certa para esse cargo. Vamos marcar uma reunião para discutir os detalhes e assinar os papéis. Já posso adiantar que a nova filial será um grande desafio, mas tenho certeza de que você vai se sair bem. Rafael concordou com um breve, claro, estarei pronto. Ele sentiu um alívio ao desligar o telefone, mas também uma nova onda de responsabilidade invadindo sua mente. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma drástica. Helena, que ouvia a conversa de longe, aproximou-se de Rafael com um sorriso carinhoso. Então, meu filho, está tudo certo? Sim, vó, está tudo certo. Agora é oficial. Eu vou ser o novo gerente, disse ele, ainda tentando assimilar a realidade da situação. Júlia, ao ouvir isso, correu até o irmão e o abraçou forte. Rafa, isso é incrível. Você merece demais essa oportunidade. Tenho certeza de que vai arrasar. Enquanto conversavam sobre os planos, a campainha da casa tocou, interrompendo o momento. Rafael franziu a testa, não esperando ninguém naquela hora. Ele caminhou até a porta e, ao abri-la, foi surpreendido pela presença de uma figura que ele conhecia bem. Seu Carlos, o antigo patrão, com um semblante fechado e desconcertado. Rafael, podemos conversar um minuto? Seu Carlos perguntou, cruzando os braços com um olhar que misturava desconforto e arrependimento. Rafael, ainda surpreso pela visita inesperada,
Assentiu e o convidou para entrar. Ao fecharem a porta, o ambiente da casa pareceu mudar ligeiramente. Seu Carlos estava claramente desconfortável e a tensão era palpável. Helena e Júlia se retiraram discretamente para a cozinha, dando espaço para a conversa. Eu soube do que aconteceu com Henrique, começou seu Carlos sem rodeios. Soube que ele te ofereceu a gerência de uma nova filial. E para ser honesto, não me surpreende. Rafael cruzou os braços, encarando o antigo chefe. O que você quer, seu Carlos? Veio aqui para me parabenizar? Seu Carlos suspirou pesadamente, passando a mão pela nuca. Não é bem isso. Eu vim aqui para admitir que cometi um erro. Não devia ter te demitido daquele jeito. A verdade é que eu estava pressionado pelas regras da empresa e não queria mostrar fraqueza diante dos outros funcionários. Mas a decisão foi errada e agora estou pagando o preço por isso. Rafael o observava em silêncio, sem muita expressão. Ele sabia que seu Carlos era um homem orgulhoso e vê-lo admitir um erro como esse era algo raro. Mas mesmo assim, a mágoa de ter sido dispensado tão injustamente ainda estava ali. Eu sabia que não era certo o que você fez, mas também sabia que não era certo te demitir. O que eu não esperava era que Henrique fosse intervir dessa forma. Ele me afastou da gerência da filial, como você deve saber, continuou seu Carlos, sem esconder a amargura na voz. Ele disse que precisava de gente com mais empatia no comando. Rafael sentiu um peso nas palavras do antigo chefe, mas não respondeu imediatamente. Ele entendia que Henrique havia tomado a decisão certa ao afastar seu Carlos, mas também não sentia prazer em vê-lo naquela situação. Eu agradeço por vir até aqui, mas eu não acho que há muito o que falar, seu Carlos. O que está feito, está feito. Eu vou seguir com essa nova oportunidade e você... Bom, espero que consiga se encontrar também. Seu Carlos assentiu lentamente, visivelmente incomodado, mas aceitando a resposta de Rafael. Eu só queria esclarecer as coisas. Não espero que me perdoe, mas precisava dizer isso. Antes de ir embora, seu Carlos estendeu a mão para Rafael, que, após um breve momento de hesitação, apertou a mão do antigo chefe. Boa sorte com a nova filial, Rafael. Espero que você faça o que eu não consegui, disse ele antes de sair pela porta. Rafael fechou a porta atrás dele, sentindo uma mistura de emoções. Embora a conversa com seu Carlos tivesse sido tensa, ele sentiu que aquilo era necessário para seguir em frente completamente. Agora, mais do que nunca, estava pronto para abraçar a nova fase de sua vida. Ao voltar para a sala, Helena e Júlia apareceram da cozinha com sorrisos curiosos. E então? Perguntou Júlia, ansiosa. Está tudo bem agora, respondeu Rafael, sentindo o peso dos últimos dias finalmente começar a se dissipar. Ele havia enfrentado seu passado e estava pronto para o futuro. Agora, com a nova oportunidade à sua frente, ele sabia que podia construir algo maior, não apenas para si, mas para sua família também. Com um sorriso no rosto, Rafael olhou para sua avó e irmã e disse: Estamos apenas começando. Os dias que se seguiram trouxeram a Rafael uma mistura de expectativa e inquietação. Ele tinha uma nova jornada à frente, e a ideia de se tornar gerente de uma filial da rede de padarias ainda era algo que ele tentava processar. Henrique organizou uma reunião formal na sede da empresa e Rafael se preparava para conhecer mais detalhes sobre o novo cargo. A casa estava em um clima de animação, com Júlia sempre imaginando o futuro brilhante e Helena oferecendo sua sabedoria calma a cada passo. No dia da reunião, Rafael vestiu uma camisa social e uma calça jeans, sem perder o estilo simples e humilde que sempre o acompanhou. Ao chegar ao escritório central da rede de padarias, foi recebido por Henrique, que o cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso acolhedor. Rafael, que bom vê-lo novamente. Hoje vamos resolver todos os detalhes sobre sua nova posição. Está pronto? Perguntou Henrique, enquanto conduzia Rafael por um longo corredor até uma sala de reuniões ampla e iluminada. Rafael respirou fundo e assentiu. Sim, estou pronto. A reunião começou com Henrique detalhando as responsabilidades do cargo de gerente. Ele explicou os desafios que a nova filial traria, os objetivos da empresa e, claro,
as expectativas que eles tinham sobre o desempenho de Rafael. Cada palavra parecia adicionar mais peso à responsabilidade que Rafael assumiria. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que era capaz de enfrentar tudo aquilo. No final da reunião, Henrique sorriu e disse: Rafael, eu tenho uma surpresa para você. Rafael, sem saber o que esperar, franziu a testa, curioso. Surpresa? Que tipo de surpresa? Henrique caminhou até um armário e puxou uma pasta, entregando-a a Rafael. Aqui está o contrato de sua nova posição. E além disso, nós decidimos dar um passo além. Sabemos o quanto você se dedicou e o que passou, então, a nova filial que você vai gerenciar, ela será de sua responsabilidade total. Estou oferecendo a você uma participação nos lucros da padaria. Isso significa que, além de ser o gerente, você será também um dos sócios dessa nova unidade. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, chocado com o que acabara de ouvir. Participação nos lucros? Sócio? Aquilo era algo que ele jamais havia imaginado. Era mais do que um simples emprego. Era uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, como nunca antes. Eu não sei o que dizer, Henrique, balbuciou Rafael, ainda processando a surpresa. Isso é enorme, muito maior do que eu jamais sonhei. Henrique sorriu, vendo a reação genuína de Rafael. Você merece, Rafael. O que fez pela minha avó mostrou que você tem algo que muitas pessoas não têm: integridade. Queremos pessoas como você liderando nossas equipes, e esta é nossa forma de reconhecer isso. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma empolgação crescente. Ele apertou a mão de Henrique com firmeza. Eu aceito, e prometo que não vou desapontar você, Henrique. Vou fazer o meu melhor para tornar essa filial um sucesso. Após a assinatura do contrato, Rafael voltou para casa, ansioso para compartilhar as notícias com sua família. Assim que entrou pela porta, foi recebido pelos olhares curiosos de Helena e Júlia, que já esperavam ouvir tudo sobre a reunião. E então, como foi? Perguntou Júlia, mal conseguindo conter a ansiedade. Rafael, com um sorriso grande e genuíno, respondeu: Foi melhor do que eu esperava, muito melhor. Não só vou ser gerente, como também vou ser sócio da nova padaria. Júlia e Helena ficaram boquiabertas por alguns segundos antes de Júlia explodir de alegria. O quê? Sócio? Rafa, isso é incrível! Ela correu até ele, abraçando-o com força. Helena, com os olhos brilhando de orgulho, aproximou-se mais lentamente e deu um abraço caloroso no neto. Eu sabia, Rafael. Sabia que sua bondade seria recompensada. E olhe só onde você chegou. Os dias seguintes foram preenchidos com preparativos para a inauguração da nova filial. Rafael estava ocupado com o planejamento, contratação de equipe e ajustes finais antes de abrir as portas. Júlia e Helena o ajudavam como podiam, sempre oferecendo palavras de incentivo. No dia da inauguração, a padaria estava impecável. O aroma de pães frescos enchia o ar e a fachada brilhava com um novo letreiro. Clientes começaram a chegar cedo, curiosos para ver o novo local. Rafael, vestindo seu avental de gerente, observava tudo com um sorriso satisfeito. Era um momento de realização. Por volta do meio-dia, enquanto atendia um cliente no balcão, Rafael viu uma figura familiar entrando na padaria. Era Dona Marta, acompanhada por Henrique. Ela caminhava lentamente, mas com um olhar sereno e gentil, e ao ver Rafael abriu um sorriso caloroso. Bom dia, Rafael. Eu disse que voltaria para acertar aqueles pães, disse ela, com uma pitada de humor em sua voz suave. Rafael riu e balançou a cabeça. Dona Marta, foi por causa daqueles pães que tudo isso aconteceu. Não há nada para acertar. Henrique, ao lado da avó, sorriu ao ver a interação entre os dois. E olhe só, agora você é o gerente e sócio de sua própria padaria. Uma história que começou com um simples ato de bondade. Rafael olhou ao redor, vendo os clientes, a equipe, sua família ao fundo e sentiu uma profunda gratidão. Aquele momento, a padaria cheia de vida e o reconhecimento de sua jornada era uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, um simples gesto podia mudar tudo. A história de Rafael, que começou com uma escolha simples e corajosa, culminou em uma jornada de crescimento, justiça
e reconhecimento. E enquanto ele observava sua padaria florescer, sabia que o futuro ainda guardava muitos capítulos, prontos para serem escritos com o mesmo coração e determinação que o trouxeram até ali.